Há uma guerra espiritual e há uma guerra física. Essa é a versão não oficial. Se você vencer a guerra espiritual, isso se refletirá na guerra física. El Salvador, país localizado na América Central. El Salvador está imersa numa guerra civil desde 1979. De um lado está a Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional, FMLN, uma coalizão de grupos militantes de extrema esquerda. Comunistas apoiados por Cuba e pela União Soviética. Do outro lado estava o governo militar, composto pelo Exército Nacional de El Salvador e vários paramilitares apoiados pelos Estados Unidos. A guerra foi brutal. 80 mil mortos. No começo dos anos 90, com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, a guerra civil em El Salvador acabou. Após 2 anos de negociações, foram assinados acordos de paz, encerrando 12 anos de guerra civil. O acordo determinava que a FMLN seria desmobilizada e se tornaria um partido político. A política de El Salvador passaria então a ser disputada pelo partido Arena, de direita, e pela FMLN, de esquerda. Embora a guerra civil tivesse acabado, a violência e a atividade criminosa aumentaram em El Salvador. A corrupção era desenfreada, desde presidentes até policiais e prefeitos. No início dos anos 80, muitos jovens salvadorenhos fugiram de uma guerra civil devastadora, imigrando para os Estados Unidos. Hoje, existem mais de 2 milhões de salvadorenhos vivendo nos Estados Unidos. 1/3 da população atual de El Salvador está nos Estados Unidos. Lá, eles formaram gangues. O presidente Donald Trump até usou a gangue como exemplo dos perigos da imigração em massa. Há muito tempo, Washington tem perseguido cidadãos de bem com armas, enquanto facilita a vida de criminosos, traficantes e membros de gangues. MS-13, vocês conhecem a MS-13? Não é mais agradável para eles, pessoal. Não é mais agradável para eles. É um grupo ruim. Não é nada agradável para a MS-13. Deportem eles daqui imediatamente, certo? Deportem eles. Estamos protegendo as liberdades dos americanos que cumprem a lei. E estamos indo atrás das quadrilhas criminosas e dos cartéis que atacam e se aproveitam de nossos cidadãos inocentes. E estamos, de fato, indo atrás deles com toda a nossa determinação. Os membros de gangue, ao retornarem para El Salvador, criaram uma onda de caos e homicídios. El Salvador tornou-se a capital mundial do crime. O país mais violento do Ocidente. A violência cresceu de forma tão severa
que necrotérios, cemitérios e o sistema forense de El Salvador colapsaram. MS-13 é das maiores gangues. E são satânicos também. Eles se tornaram uma organização satânica. Eles perguntam a ele, quantas pessoas você matou? E ele diz, eu não consigo me lembrar. Ele não se lembrava de quantos eram. Provavelmente 10, 20, ele realmente não se lembrava. Então perguntaram a ele, e qual é, afinal de contas, a sua posição dentro dessa gangue? Ele explicou detalhadamente como foi subindo nas posições, mas eu deixei a gangue. Eles disseram, por que você deixou a gangue? E ele disse, bem, porque eu estava acostumado a matar. Eu estava acostumado a matar pessoas. Mas eu matei por território, eu matei para arrecadar dinheiro, eu matei por extorsão. Mas eu cheguei nesta casa e eles estavam prestes a tirar a vida de um bebê. E ele, o assassino que matara dezenas de pessoas, disse, espera, o que fazemos? Por que vamos matar aquele bebê? E eles então disseram a ele, porque a besta pediu uma criança? As gangues em El Salvador têm uma religião própria. Para entrar na gangue, o membro passa por uma iniciação. Um ritual simbólico onde o recruta escolhe o seu nome de guerra enquanto suporta ser linchado. Em muitos casos, há um batismo de sangue selado com homicídio, a prova final de compromisso. As tatuagens são a marca da gangue. Há muitas histórias dentro das tatuagens que esses sujeitos carregam na pele. Sempre vão encontrar carinhas de palhaço, sempre encontrarão faces de demônios porque esses indivíduos, para agirem, sempre se entregaram a espíritos satânicos. Cada vez que se faziam intervenções nas ruas ou em áreas específicas, sempre se encontravam altares satânicos porque eles sempre prestaram culto. As principais gangues de El Salvador são Mara Salvatrucha 13 e Barrio 18. Eles dividiram o país, assumindo o controle de El Salvador. Aparentemente, não existia solução para El Salvador. Nayib Armando Bukele Ortiz nasce em San Salvador, 1981. O seu pai, Armando Bukele, foi um empresário de muito sucesso que fundou várias empresas em El Salvador. Nayib chegou a estudar direito, mas abandonou o curso no primeiro ano para abrir uma loja de motos da Yamaha, além de trabalhar na empresa de relações públicas do seu pai. Em 2012, Bukele lançou a sua carreira política ao concorrer à prefeitura da cidade de Nuevo Cuscatlán, uma cidade de 12 mil habitantes. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Logo de cara, ficou claro que Nayib não era só mais um político qualquer. Antes de Nayib assumir o cargo, a cidade tinha 12 homicídios por ano. Durante todo o seu mandato de 3 anos, houve apenas um homicídio. Em 2015, com alta popularidade, ele anunciou a sua candidatura à prefeitura de San Salvador, a capital de El Salvador. Bukele venceu. Bukele queria ser presidente. Na eleição de 2019, Bukele ganhou com 53% dos votos. Foi a primeira vez desde a Guerra Civil que um partido fora dos dois principais, o Arena e a FMLN, ganhou a presidência de El Salvador. Bukele assumiu a presidência em junho de 2019 e logo depois anunciou o seu plano de controle territorial.
foi amplamente eficaz. A taxa de homicídios caiu mais de 70% em 2 anos. Bukele construiu o maior presídio do Ocidente, talvez do mundo inteiro. Com capacidade de 40 mil detentos. Mais de 600 soldados e 250 policiais patrulham constantemente o perímetro do presídio. Ele possui bloqueadores de sinal e 37 torres de vigilância. É um dos presídios mais seguros do mundo. Logo depois de tomar posse, Bukele anunciou o seu plano de controle territorial. Fase 1. Preparação. 12 grandes municípios ao redor da área metropolitana de San Salvador foram colocados sob cerco. Polícia e militares foram posicionados em centros urbanos e áreas históricas onde as gangues costumavam cobrar comerciantes locais. As prisões nacionais também foram colocadas em isolamento para que nenhuma comunicação entrasse ou saísse dos presídios. Fase 2. Oportunidade. Essa fase trouxe melhorias às comunidades ocupadas por gangues. Fase 3. Modernização. Emissão de novas armas de fogo, coletes à prova de balas, capacetes, rádios, câmeras de visão noturna, helicópteros e drones para as forças de segurança. Sob essa fase, Bukele mobilizou mais de 1.400 soldados. Completamos 8 meses de envolvimento nesta guerra contra as gangues e, graças a Deus, podemos dizer que estamos, de fato, vencendo. Esta é uma vitória tão grandiosa e surpreendente que já se encontra bem ao nosso alcance. Que fique muito claro que toda a glória pertence a Deus e que é de Deus. Nós, os seres humanos, temos a imensa bênção de sermos instrumentos de Deus, todos e cada um de nós, para levar paz, liberdade e felicidade ao querido povo salvadorenho. E nós somos o instrumento para curar esta terra. Cada um de vocês é um instrumento de Deus para fazer isso. A paz não se consegue assinando acordos entre corruptos, dividindo o poder entre assassinos. A paz é algo que se constrói, e isso exige muito trabalho, muito suor, muito esforço e, acima de tudo, a grande valentia que vocês e seus irmãos policiais demonstram. É fundamental que cada um de vocês tenha algo profundo que lhes indique, que lhes mostre que vocês são parte de algo muito maior e mais importante do que a própria individualidade e que, por isso, vale a pena arriscar a própria vida por essa causa que transcende o eu. Tudo isso se resume em valores. Valores tais como a valentia, tais como a coragem, tais como a fortaleza e também a disciplina. O sentido do patriotismo, o valor da honra e a força da lealdade. O amor pelo próximo são valores fundamentais da sociedade humana, mas são valores que estão se perdendo cada vez mais no mundo.
Se vocês assistem a notícias internacionais, vão perceber como os valores mais importantes que o ser humano possui, como a honra, a lealdade, a valentia, a coragem, o amor pelo próximo, são precisamente os valores que a cada dia se perdem mais, que a cada dia há menos. E por isso, vemos como sociedades que pareciam já ter conseguido o sucesso, agora estão se degradando, porque estão perdendo os valores que as fizeram tão grandes. Valores que provavelmente não eram fortes nesta região, mas eram fortes em outras regiões. E é por isso que aquelas terras cresceram e se tornaram poderosas. Mas eles estão perdendo esses valores preciosos agora. E pelo contrário, em El Salvador, os valores que antes estavam tão degradados em nosso país, agora são os mais importantes. E se duvidam, olhem para vocês, homens e mulheres jovens que possuem todos esses valores. Como não vai surgir uma nação com valores assim? Como não vai surgir uma nação que coloca Deus em primeiro lugar e que depois coloca seu trabalho e seu esforço com este tipo de valores? Fase 4. Incursão. Militares e policiais entraram em territórios com forte influência de gangues. Fase 5. Extração. Bukele adicionou 2.000 policiais aos 20.000 soldados já mobilizados. O objetivo era cercar cidades maiores e extrair os membros de gangues que se escondiam nas comunidades. Fase 6. Integração. Foco na reintegração social e combate à pobreza. Em 2021, o partido de Bukele obteve a maioria absoluta no Congresso. Isso permitiu que Bukele removesse do poder juízes corruptos da Suprema Corte. Em 2022, com o anúncio da fase de extração, as gangues atacaram. Em 2 dias, eles cometeram 87 homicídios de civis inocentes. Esses foram os dias mais mortais na história de El Salvador, desde o fim da Guerra Civil em 1992. Diante desse ataque, o presidente Bukele decretou estado de exceção. Desde o começo do estado de exceção, cerca de 90.000 pessoas foram presas, o que corresponde a 75% da população de gangues de El Salvador. Em pouco tempo, El Salvador se tornou o país com a menor taxa de homicídios do hemisfério ocidental. Em 2026, o estado de exceção continua em El Salvador. E hoje, Bukele é o presidente com a maior aprovação de todo o mundo. E são resultados inquestionáveis. Ninguém questionou o resultado das eleições, nem mesmo a oposição. O povo votou e o povo decidiu nos dar, não a maioria, mas uma supermaioria na Assembleia Legislativa.
E graças a essa supermaioria foi que se pôde mudar o Procurador-Geral da República anterior e a anterior Suprema Corte. E também a Assembleia Legislativa teve a coragem de aposentar um monte de juízes corruptos que tinham acordos com os grupos terroristas. Estas decisiones también fueron fuertemente criticadas por una parte de la comunidad internacional. Pero son precisamente estas decisiones las que nos han permitido tener seguridad al fin. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener paz. Son esas decisiones las que nos permitieron al fin tener seguridad y sentir que hay una luz al final del túnel. Ou, por acaso, vocês pensam que a guerra das gangues seria possível com o Procurador-Geral anterior, com a Suprema Corte anterior, com os juízes anteriores? Seria totalmente impossível. Em setembro de 2021, a Suprema Corte de El Salvador decidiu que o presidente Bukele é elegível para cumprir 2 mandatos consecutivos de 5 anos no cargo. A reeleição de Bukele foi esmagadora. Em 2024, ele venceu com 85% dos votos. Esse cara não é um político qualquer. Ele é um mito. En 4 años, El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. No tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien. Saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad, sin esperanza, sin nada. Y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. Algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvarla de otros. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo, detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las 9 de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Los salvadoreños vivían en zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el estado y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos. Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Llegaron a ser tan poderosas que incluso conocedores y especialistas de renombre que vinieron aquí a estudiar el fenómeno aseguraban que era imposible vencerlas. Los pandilleros controlaban quienes llegaban a visitar a la gente en sus casas. También controlaban qué organizaciones podían llegar a hacer trabajo comunitario. Controlaban las rutas de buses, de taxis, si podían entrar los Ubers o no. También controlaban qué productos iban a ser permitidos. Controlaban la venta de drogas, pero también de frutas, de carnes, de vegetales en los mercados.
Las pandillas tenían colaboradores para prestar dinero a los comerciantes que luego extorsionaban. Y tenían también niños con los que mandaban a cobrar la extorsión. Los cabecillas tenían moteles y bares, pero también panaderías, talleres de carros y hasta sus propias funerarias para hacer el negocio redondo de la muerte. Y aunque la gente buena en las comunidades no fuera parte, la actividad de las pandillas los afectaba en todos los aspectos de su vida, quisieran o no. Los pandilleros aprendieron a sacarle rédito a la política corrupta. Recibían dinero por votos, por movilizar gente. Aquí hay algunos casos, incluso documentados en video. Negociaron que las cárceles fueran prostíbulos, también está en video. Y ordenaban muertes desde esos lugares donde se suponía que las fuerzas de seguridad tenían el control, al menos en las cárceles, pero ni siquiera eso. Desde ahí ordenaban las muertes y eso también está documentado. ¿Cuántos niños salvadoreños nacieron, crecieron y murieron sin ni siquiera poder ir a jugar una tan sola vez al parque? Porque había una frontera imaginaria en su colonia que se los impedía. ¿Cuánto dinero se invirtió en nuestro país por tantos años para hacer diagnósticos y planes de seguridad que nunca funcionaron? ¿O funcionaron? ¿Cuánto ganaron los medios de comunicación con vender historias de asesinatos y muertes? Y todo esto solo fue posible por un sistema que se autoprotegía. La muerte hizo a algunos muy ricos, mientras la mayoría de familias vivían encerradas con miedo en comunidades donde todos los días estaba de luto. Esos traumas que nos dejaron tantas décadas de violencia nos llevarán muchos años a sanar. Si no, lean la encuesta de salud mental, la primera que se hace en el país, que hizo el Instituto Nacional de Salud. Ahí podrán confirmarlo. Yo lo he dicho varias veces, cambiar un país toma tiempo. En especial, un país con tantas urgencias de todo tipo. Por eso, tuvimos que crear nuestro propio método, sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara qué hacer. Sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa, porque los únicos poderes detrás de este gobierno han sido siempre Dios y el pueblo. Então, acho que o nosso, eu não sei como chamar, a nossa impressionante vitória foi porque vencemos a guerra espiritual. Muito rápido. Bem, isso me leva, eu não esperava... Porque não tinha concorrência. Quer dizer, eles eram satânicos. Acho que isso tornou tudo mais fácil.